Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje nós vamos ver quem pode usar, quem não pode, como usar as redes sociais e mídias sociais. Aqui ao meu lado, Mirela Vegini, que é publicitária, consultora de marketing e de marcas. Boa tarde, Mirela, e muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, Mirela, como é que é isso? Qual é a diferença entre rede social e mídia social? Quando a gente fala de internet, né, a gente está falando de uma mídia digital, né? Quando a gente fala de games, nós estamos falando de uma mídia digital. Quando a gente fala de celular, estamos falando de uma mídia digital. Porém, nem toda mídia digital é uma rede social, porque a mídia digital, ela tem a seguinte intenção: através das plataformas tecnológicas, você disponibilizar informações sobre pessoas, empresas, enfim. As redes sociais, elas possuem uma característica independente, que é a característica de você poder compartilhar informação. Então, dessa forma, quando você está na mídia digital, não significa que você, como internauta, né, você vai ter essa liberdade de expor a sua opinião, de colocar os seus talentos, seus hobbies, seus interesses profissionais, pessoais, enfim. Agora, quando eu falo de rede social, há uma palavra chamada compartilhamento, né? Que é ali onde você vai poder colocar a tua opinião, colocar as tuas informações e colocar a tua opinião, olha, eu gosto dessa marca, eu não gosto dessa marca, né? Colocar opiniões sobre pessoas, sobre governos, sobre empresas, enfim. E teve uma crescente muito grande, assim, né? Essas redes sociais, Twitter, Facebook, MySpace, são várias ferramentas, né? Que hoje em dia as pessoas estão usando para trabalhar justamente esse lado, de dar a sua opinião. Como é que foi a formação? Como é que começaram essas mídias sociais a aparecer aí para o pessoal? Olha, eu vejo que tudo começa a partir da internet 1.0, né? Uhum. Que é a internet estática. Aí você tinha a ferramenta chamada ICQ, né, que era aquela velha ferramenta de bate-papo, né, ela foi o pai do nosso MSN Messenger, né. Ali você já tinha as sementes do que seria uma rede social do futuro, né. Ainda arcaica, você batia papo, não tinha muito recursos de agrupar pessoas, de comunidades, enfim. Depois disso a gente teve o quê? Os sites que tinham grupos de discussão por e-mail. Aí você começava a ter o quê? Uma rede social meio que silenciosa, fechada em pequenos grupos, que existe até hoje, né? O Mirk também era assim. O Mirk, exatamente, né? Então você começa a ter aquela ferramenta de discussão em pequenos grupos. Uhum. Mas eu vejo que dentro das redes sociais, a gente pode dizer que quem realmente deu o boom aqui no Brasil, nessa questão de rede social, foi o Orkut, né? Que entrou no mercado de uma forma muito interessante. Você não tinha que se cadastrar, você tinha que ser convidado. Uhum. Essa foi a grande sacada do Orkut. Diferencial, né? Foi o grande diferencial, porque ele não usou propaganda, ele nunca usou nenhuma mídia offline, tipo TV, rádio, jornal, para se divulgar. Nem na própria internet ele se divulgou, né? Mas era aquela coisa, você, Felipe, tinha o Orkut e você tinha os teus amigos que você convidava. E eu queria ser convidada também, né? E aí você começou a fazer com aquilo ali um pequeno grupo, uma pequena rede de amigos, onde você começou a compartilhar vídeos, fotos, mensagens, datas de aniversário, né? E aí depois do Orkut começa a surgir todas essas ferramentas, né? O MySpace, o Facebook, que já tem há muito tempo, que só agora no Brasil realmente adquiriu força, né? Pois acho que faz o quê? 1 ou 2 anos que o pessoal começou a conhecer realmente o Facebook. Exato. Só que o Facebook já tem há muito tempo, né? Tempo. É no Brasil que ele não teve teve essa crescente agora, né? Exato, porque o Orkut era mais forte, né? Mesmo assim, o Orkut ainda é o que ainda tem mais usuários, vamos dizer assim, mais do que Facebook, mais do que Twitter ainda. Muita gente não sabe, acredita que já é o Facebook, né? Sim, exato. É porque como a internet ela tem grande força nas camadas mais elevadas da sociedade, né? Normalmente quem tem mais poder aquisitivo para ter equipamentos tecnológicos, né? Se tem a impressão do quê? De que hoje o Orkut ele ficou, digamos, para aqueles que são atrasados tecnologicamente, né? Ficou essa impressão. Na verdade, o que acontece é que o Orkut, ele ainda é o mais democrático no sentido que ele está há mais tempo sendo divulgado, né? E hoje, mesmo aqueles que não são vissurados em internet, eles possuem o Orkut. Então, você vai fazer uma estratégia de comunicação, por exemplo, as empresas estão se esquecendo da ferramenta Orkut, acreditando que ela já é desatualizada. Mas, na verdade, ali você tem ainda pessoas que estão começando a entrar nesse universo de redes sociais,
e estão entrando através do Orkut, né? Eu acho, a minha opinião, na verdade, né? Eu acho que o Orkut ele se perdeu a partir do momento que começou a ficar muito... ter muita poluição visual. Exato. Muita publicidade, muita propaganda e que aquelas mensagens que se mandavam em grupos. E eu acho que foi aí que o Orkut foi perdendo força, na minha opinião. Sim. É isso mesmo? A gente tem que entender que os meios de comunicação, como diria o McLuhan, né? Os meios de comunicação são extensão do nosso corpo, né? Então, a partir do momento que você consegue, numa ferramenta interativa como a internet, você consegue agregar várias funções num só ambiente, ou seja, você está em casa, você consegue estar comendo, assistindo televisão, conversando com os teus amigos, daqui a pouco anotando em algum pedaço de papel algum recado. Você, como ser humano, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os meios offline, eles têm uma característica que é muito linear. Você só te dá a imagem televisiva, o texto jornalístico. A partir do momento que você cria uma ferramenta na internet em que você consegue aliar som, porque você pode ouvir música no Facebook e compartilhar essa música. Você consegue conversar com os teus amigos, né? Você consegue obter informação, né? Trocar e-mail, quer dizer, você consegue ter várias plataformas num ambiente só. Eu vejo que aí é que o Orkut se perdeu e que o Google+, não está conseguindo bater o Facebook, né? Porque o Facebook ainda, ele consegue integrar várias ferramentas, ele consegue atender essa pessoa que tem várias plataformas, né? Que é visão, audição, enfim, né? É esse que eu acho que é o grande diferencial do Facebook. O interessante de falar é que essas ferramentas começaram a ser usadas primeiro só por usuários, pessoa física, vamos dizer assim. Eu uso lá para conversar com meus amigos e hoje em dia já mudou esse perfil, né? Hoje em dia são muitas marcas, muitas empresas que estão no Twitter, fazendo contas no Twitter, Facebook, MySpace, YouTube. E como é que a pessoa se adequa? Como é que ela vai poder mostrar a marca dela dentro dessas redes sociais? Tá. Primeira coisa, eu vejo que você é um empreendedor, você quer colocar a tua empresa no Facebook, por exemplo, ou no Twitter. A primeira coisa é o seguinte, você tem que ser um usuário. Começa por aí, né? Eu nunca usei o Facebook e agora eu quero colocar minha marca no Facebook. Você vai fazer besteira, né? Porque, de fato, existem algumas regrinhas básicas, alguns códigos de conduta nessas redes, né? Você não pode, daqui a pouco, o tempo todo disparando mensagens via Twitter e via Facebook. Aquilo que eu falei que vira poluição. Sim, vira poluição e daqui a pouco você vira um spam. Você vira um chato da rede social, né? Então, o primeiro ponto é você conhecer essas ferramentas. Você tem uma empresa, nunca usou rede social, primeiro conheça. Seja um usuário, porque você como usuário, você pode ter esse direito de errar, né? O segundo ponto é o quê? Saber se o teu público está ali. Né? Hoje a internet, ela tem uma grande abertura de público, mas nem todo mundo está nas redes sociais, né? Hoje o e-mail é ainda uma das ferramentas mais fortes dentro da internet, né? Agora, se você colocar assim, o Facebook, não dá para você dizer, só estão os adolescentes, só estão os jovens, só estão os idosos. Não, tem um pouco de tudo. Mas ainda tem uma parcela fora desse Facebook e desse Twitter, né? Então, primeiro é saber o seguinte, o teu público está ali. Porque se ele não estiver ali, você vai ter um fracasso nas redes sociais, né? Então, você tem que ter adequação de público, né? E depois, uma outra coisa que eu vejo que é importante é você trazer uma informação relevante para quem está nesse ambiente, que eu vejo que é o mais difícil, né? Você tem uma empresa, digamos, de calçados, que tem bem um público feminino que está no Facebook. Eu vou colocar só meus lançamentos? Não, tu vai ter que fazer algum tipo de promoção. Quem curtir a fanpage, né, que é uma página especial corporativa, quem curtir a fanpage vai ter desconto, enfim. E é isso que faz as pessoas seguirem esses perfis. Exatamente. Se você só colocar a informação, olha, estamos aqui, e não tiver lá diariamente alimentando, criando promoções, instigando curtidas, né, que é a ferramenta do Facebook, e fazendo essas pessoas se interessarem por essa ferramenta, é melhor não ter, então, uma página no Facebook ou um perfil no Twitter. E existe uma fórmula para esse marketing? Existe alguma coisa que pode dizer assim, se tu fizer dessa maneira vai dar certo? Existe isso? Olha, essa fórmula? Eu vou te dizer assim, existem muitos livros, né, que nos traçam algumas regrinhas básicas, algumas fórmulas do que não fazer. Tem um livro até de uma ex-aluna minha, da Carolina Lima, que diz o que não fazer, né, no Twitter, né, que é muito legal. Eu vejo que quem quer empreender dentro dessas ferramentas tem que ver o que não fazer.
Porque o que deve ser feito é algo que não tem como eu construir uma fórmula, né? Ele é algo que você faz a experimentação do dia a dia. E cada negócio, ele tem uma característica especial, diferente, e cada público tem o seu time diferente. Então, daqui a pouco você tem a história dos pôneis malditos, né? Daqui a pouco aquilo é interessante para você usar de alguma forma persuasiva na tua fanpage. E não está em nenhum livro isso. Está naquele momento que você está vivendo. Então, se fosse ter uma regra, eu acredito que existe a regra do que não fazer. Né? O que não fazer? Não ser o chato das redes sociais, não trazer informações falsas, não falar mal dos seus concorrentes, não emitir opiniões preconceituosas através das redes sociais, né? Se for trabalhar preço, trabalhar mais o aspecto promocional do que o preço em si, né? Então tem algumas coisinhas assim do que não fazer. Agora, o que deve ser feito, eu vejo que é muito da experimentação de cada empreendedor dentro dessas redes sociais, né? É conversando, é sentindo, é ouvindo o seu usuário, é ouvindo as pessoas que estão curtindo, que estão seguindo a fanpage. Mirella, porque também está ficando cada vez mais concreto, está ficando cada vez mais evidente a força desses mecanismos, né? Manifestações aí fora do Brasil, a nível mundo, assim, revoluções que derrubaram o presidente, enfim. O jornalismo também usa muito dessa ferramenta para passar informação, e eu li uma notícia que o ministro britânico estava querendo censurar as redes sociais na Grã-Bretanha. Tu acha que isso é possível? Tem a possibilidade de ele conseguir? Acho que não, né? Felipe, é muito bacana tu colocar isso, porque eu fiz uma consultoria um tempo atrás numa empresa que ela contratou um profissional para só gerenciar as redes sociais, Twitter e Facebook. E ela criou uma normativa de normas e condutas de como aquele profissional deveria se posicionar nas redes sociais. O que ele não podia falar e o que ele podia falar. E tudo que ele ia postar no Facebook e no Twitter, ele tinha que passar por todo um conselho administrativo antes para depois chegar no Facebook. E aí, quando eles me chamaram para fazer a consultoria, o que eu coloquei para eles foi o seguinte: tudo que vocês aprenderam, né, na escola de administração que vocês tiveram há, sei lá, 10, 15 anos atrás, na internet, nas redes sociais, desconsidere. Muita coisa muda ali, né? O grande charme das redes sociais é essa questão do imediatismo, instantâneo ali, né? E da liberdade de expressão. Então, assim, a empresa que quer vetar comentários de seus funcionários a respeito de marcas ou dos seus consumidores a respeito de marcas, produtos, ela vai ter que ter um respaldo jurídico muito grande para ver até que ponto que ela pode intervir nisso, porque eu não posso chegar para um consumidor meu e falar assim: olha, você não pode falar mal da minha marca. Eu não tenho como fazer isso, porque justamente as redes sociais, elas têm esse caráter dessa democracia, né? Ela não tem como você barrar isso. Então, quando vem essas notícias de empresas, de governos que querem colocar regras, que querem impor limites, eu vejo que é um retrocesso. Né? Gera mais polêmica ainda, Gera né? mais polêmica, porque sempre vai ter um que vai criticar esse veto. Por que você está vetando isso? Né? Sempre vai ter um que vai colocar alguma informação no Twitter ou no Facebook. E isso fica pior ainda para a empresa. Falando desse poder ainda, dessas redes sociais, eu estava lendo uma notícia de um rapaz, um profissional de São Paulo, que estava programando uma viagem dele e ele estava postando, conversando com amigos no Twitter, falando dessa viagem e que ele queria chegar lá. Ele nas horas vagas ele era DJ, então ele queria levar a música brasileira para a Austrália e enfim, conversou, fechou com os amigos. No dia de embarcar, ele parou na imigração. A imigração perguntou para ele o que ele iria fazer lá. Ele disse que estava indo passear, conversar com os amigos, rever os amigos. E a imigração disse para ele: não é isso que fala o seu Twitter. Seu Twitter disse que você vem aqui para trabalhar. Olha como a potência dessas redes sociais, né? Felipe, eu te desafio a tu chegar, não sei se tu já fez isso, colocar no Google teu nome, Felipe Cruz, né? Ou até quem está nos assistindo, colocar o seu nome no Google, dar um enter e ver o que aparece. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de informações que aparece sobre nós. Uma vez eu brinquei com uma colega de trabalho minha, ela disse: não tem nada meu no Google. Eu disse: me dá teu nome. Coloquei o nome dela no Google, dei o enter. Apareceu um saque, foi de uma loja de calçados, ela fazendo uma reclamação, isso foi tipo em 2002. Tava lá a reclamação dela sobre o calçado, que não sei o que, tal. Ela disse: meu Deus, o que tá fazendo isso no Google? Eu disse: pois